E não sei qual é a sua experiência em termos de participar de uma igreja, de uma comunidade de fé, mas eu vou mais perto dos 30 anos que eu estou participando e servindo como liderança espiritual. Eu já fui convidado a pastorear em muitos lugares. E é muito interessante, deixa eu mostrar para vocês o que eu já vivi nesses convites todos que eu já recebi. Eu tive a oportunidade de, nesses processos de avaliação da minha capacidade espiritual ou intelectual para dirigir pessoas, eles perguntarem a respeito do meu traje, né? O irmão, meu currículo Lattes, você poderia mandar o seu currículo para que a gente possa avaliar. Outros ainda queriam me ouvir pregar. Você pode vir pregar, faz aí umas 2, 3 pregações, para a gente sentir se é agradável ouvir você ou não. E outros ainda perguntavam, umas 3 semanas atrás recebi um convite desses, e eu, com curiosidade, já que ia falar sobre isso aqui com vocês hoje, quis saber um pouco mais de como era o processo lá. E eles me disseram, você pode mandar o seu currículo, nós vamos fazer algumas perguntas, mas o mais importante é qual é a sua aspiração em termos de crescimento dentro da denominação batista. Onde você quer chegar na denominação? Você quer ser presidente e tal? Bem interessante, você não acha? Não sei se você já passou por alguma situação assim, mas poucas igrejas e crentes dessas igrejas têm a noção do que é necessário para permitir-se pastorear por um líder espiritual. Nós estamos vivendo uma crise dessas no Brasil. Olhamos para tanta gente na TV, no rádio, nas revistas, pessoas que conhecemos, pastores a dar com pau aí no mundo hoje. Mas, ao mesmo tempo, você olha e começa a perguntar qual é o padrão para que alguém chegue onde esse sujeito está. Quem foi que escolheu essa pessoa para fazer isso? Existe algum padrão? Será que esse processual de escolha de um líder espiritual está certo? E aí eu volto a colocar essa questão para você. Qual é o padrão bíblico para que alguém assuma essa responsabilidade de liderar espiritualmente uma comunidade de fé? Quem é que pode pastorear segundo o padrão bíblico? Por isso quero deixar uma frase. Se você tem aquele excelente costume de anotar o que você ouve, aí no bolso da sua cadeira tem papel, e precisar de uma caneta, temos lá atrás, fique à vontade. Quero resumir essa proposta de hoje dessa forma, que o líder, pensando no líder espiritual, para ser aprovado, precisa estar qualificado. Existe um padrão bíblico pelo qual passa necessariamente a qualificação de um líder espiritual. E gostaria de mostrar para vocês 2 maneiras que hoje têm sido empregadas no Brasil e no mundo para entender-se o que é essa qualificação de liderança espiritual. Como é que as pessoas estão escolhendo alguém que as influencie espiritualmente? Temos aí, então, a primeira maneira, que é o poder por meio do poder do título pastor. E a segunda maneira, pelo poder do serviço, muito menos popular e conhecida. Então, gostaria que você me acompanhasse, tentando perceber que padrão bíblico é esse para se escolher uma pessoa que lidera espiritualmente. Como eu faço para me submeter espiritualmente a uma pessoa, a um líder espiritual? Que padrão bíblico é esse? E aí você vai passar por essas 2 maneiras de entender essa liderança, por meio do poder do título ou do
novo discípulo. Gostaram do tema? Vamos adiante? Muito bom. Vocês sabem que já também há bastante tempo eu leciono em faculdades de teologia. E um tempo atrás, um dos nossos alunos terminou o curso e dentro da denominação batista existe uma ordem de pastores que faz um exame para perceber se o sujeito está preparado tecnicamente para ser um líder espiritual, um pastor. Esse rapaz se formou no sábado, segunda-feira passou pelo concílio, como nós chamamos, foi aprovado. Na terça-feira, ele ligou lá para a secretaria da escola e falou com a secretária, que você sabe, conhece todo mundo, né? Quando ela ouviu a voz, reconheceu, disse, ô fulano, como está, como foi? Aí ele com voz grave disse, fulano não, pastor fulano. Esse apelo ao poder do título não é novo, queridos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, até um livro bem modesto do Novo Testamento, antes do Apocalipse, é o livro de Judas. Agora, por favor, não pense que esse Judas foi o que traiu Jesus, é claro que não. Esse Judas era o meio-irmão de Jesus, como você pode encontrar depois descrito no livro de Atos. Esse livro é muito interessante porque Judas começa querendo conversar com as pessoas, os seus leitores, em determinado assunto. Mas o apelo daquele momento que eles estavam vivendo era tão forte que ele mudou, pelo Espírito Santo, mudou a sua conversa, o tema do qual ele iria escrever. E ele passa a escrever sobre liderança espiritual. Gente que quer ensinar na igreja. E você vai notar também que no Novo Testamento, quando uma pessoa pretende ensinar, ela pretende ser líder espiritual. Então, você vai ver diversas cartas em que eles aparecem, os falsos ensinadores, os falsos mestres, os falsos pastores, falsos líderes espirituais. E é dentro desse livro, que só tem um capítulo, que gostaria de levar você a meditar. Gente que fala, mas não vive o que prega. Essa é a maior característica de um falso líder. E aí, a partir do verso 11, Judas começa a descrever essa gente. Agora, veja comigo se não parece o que estamos vivendo hoje aqui, no nosso país. Verso 11. Ai deles, desses falsos mestres, falsos líderes, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E aqui Judas vai lançar os seus leitores, que conheciam muito bem o Antigo Testamento, para 3 histórias, 3 desgraças ministeriais muito claras. Primeira questão do Caim, que desobedeceu a Deus por causa do seu orgulho. Então ele está dizendo, essa gente que está pretendendo ser líder espiritual de vocês, na verdade, pela sua vida, temos visto que eles prosseguem pelo caminho do orgulho, o caminho de Caim. Depois ele adiciona, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, que é um profeta conhecido no Antigo Testamento por ser um profeta mercenário, que vendia profecias. Nada parecido com os dias de hoje, não é? Se você der R$100, você tem um nível profético, irmão. Eu esqueci de falar, Kleber, abrindo um parênteses. Os irmãos me desculpem, eu vou ser muitas vezes irônico e rir de algumas situações, porque se eu não fizer isso eu vou chorar, então eu prefiro rir. Feche o parênteses, desculpe. Até esqueci o que eu estava falando, Kleber. Gente que vende
profecia. Se você tiver R$ 500, a profecia vai ser um pouco mais específica, entendeu? Quem gostaria de receber uma profecia aí, R$ 1.000? Aí eu vou contar o que vai acontecer amanhã, quando você for acordado de manhã para ir trabalhar. Quem gostaria? R$ 1.000. Quem dá mais? Quem dá mais? O pessoal de casa, desculpe, é só uma brincadeira, a gente não faz isso aqui na borda. Mas tem muita gente que está fazendo isso hoje, vendendo a palavra de Deus. E se estão vendendo, tem gente que compra. Você vê o desespero das pessoas, andando atrás de profetas como era Balaão. Vai na sequência, e pereceram na revolta de Coré. Coré foi um sujeito que queria ser líder espiritual. E a palavra que ele mais levantava quando conversava com Moisés, lá na história dos 10 mandamentos, era: quem é que será o santo no meio do povo? Eu quero ser o santo no meio do povo. E por essa atitude de rebelião contra Deus, e querendo se arvorar, aparecer no meio do povo, colocar-se, se auto-eleger como líder espiritual, ele foi engolido pela terra. Abriu a terra e ele... Os outros que estavam ao lado dele deveriam ser aspirantes a pastores, você não acha? Com o foguinho na mão, querendo oferecer diante de Deus, foram consumidos pelo fogo divino. Ele continua: estes homens, e olha só como ele fala a respeito dessa gente, que riqueza de figuras Judas usa para nos fazer entender. Estes homens são como rochas submersas. Acho que você já andou de barco e entende o que significa, para quem está velejando ou andando de barco, uma rocha que está perto da superfície, mas não aparece. Gente que, em vez de facilitar a vida do próximo, está prejudicando a vida deles. Gente que gosta de ir em festas. Olha lá, a igreja tinha festas de fraternidade. Eram os primeiros a chegar, querendo se banquetear, comer bastante. Estavam lá, querendo a proeminência, sem qualquer recato. E aí Judas diz que eles são pastores, que a si mesmos se apacentam. Gente que não se importa com a ovelha, só se importa com o que a ovelha pode dar para ele. Deseja retirar das pessoas os bens que elas têm. Ou então a influência que elas têm. Então pessoas são mais achegadas a esse tipo de líder falso, pela influência que elas têm, às vezes no meio da sociedade. Eles têm uma loja, quem sabe? Esse sujeito é do primeiro escalão, precisamos andar perto dele. Você que tem essa empresa, já pensou em ter um cargo na igreja? O objetivo dele é garantir o seu próprio salário. Não tem a ver com a visão da vida das pessoas que se perdem. Estão pastoreando a si mesmos. É por isso que ele anda de jatinho próprio. Que ele impõe às pessoas: vocês querem que eu fale aí na cidade de vocês? Tudo bem, desde que eu tenha uma suíte 5 estrelas aí no melhor hotel da cidade. Que vocês me peguem de carro branco na frente do hotel. Eu estou falando porque eu já vi isso acontecendo, né? Não muito longe dos rincões batistas, hein? Pelo contrário. E quando eu for falar, quero que tenha na antessala, antes de eu subir ao púlpito, tenha lá toalhas brancas, uma cestinha de frutas. Amém, irmãos? Mas não pode ser qualquer fruta, eu quero frutas fora da estação. Morangos da Tasmânia, mamão
do baixo não sei o quê, está lá. Gente que busca o seu próprio interesse. Nuvens que não têm água. Para que serve uma nuvem que não tem água? Não abençoa. Pode fazer sombra. Não, mas essa nuvem sem água é impelida rapidamente pelo vento. Passa. Esses líderes são como árvores em plena estação dos frutos. Parece que estão dando frutos, mas quando você verifica, busca lá no meio, onde é que estão os frutos? Eles não existem. Muito pelo contrário, Judas diz que não só eles não têm frutos, mas são mortos, por isso, espiritualmente, por isso que eles não produzem fruto. E as pessoas ainda estão sendo motivadas por aquilo que aparenta ser um fruto. Sabe, eu entrei lá, estava com uma dor de cabeça muito grande. Depois que o líder orou, passou na hora. Mas ela esqueceu de dizer que tomou 2 Dorflex, depois saiu de casa. Ou mesmo que fosse uma cura divina, quem garante que foi através daquele sujeito? Judas diz, não se engane. Deus é gracioso, está fazendo os seus milagres, mas não através desse tipo de gente. Como se fossem árvores desarraigadas, com as raízes fora da terra, tombadas. Se não estão na terra, não têm nutrientes, por isso não dão frutos. É gente que fala de Cristo e não está centrada nele. Pessoas que comentam a respeito da espiritualidade, mas não têm a seiva divina correndo dentro deles. Você está entendendo, querido? E ele continua. Veja o verso 13. Chama-os de ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Eu não sei se você já foi a uma praia suja, né? Em que você chega na beira-mar e vem pedaço de pau, planta, fralda de neném cheia, tudo que está boiando ali. E você, com alegria, vou mergulhar aqui mesmo. Claro que não. Esses homens são assim. Fazem um grande barulho, mas estão falando, pondo para fora simplesmente a sujeira de dentro dos seus corações. Estrelas que não iluminam, elas são errantes, passam rapidamente. E aí Judas termina de uma forma tão intensa, queridos, veja aí, para os quais, para essas pessoas, as quais tem sido guardada, que coisa, hein? A negridão das trevas para sempre. Essa incompatibilidade do que se ensina com o que se vive, e essa busca insana que existe hoje, por parte desses pastores, desses líderes, por comendas, por títulos, por reconhecimentos mundanos, pelo destaque na mídia, desse enlevo sedutor que a politicagem propicia magistralmente, leva-os a um único destino, a negridão das trevas, separados de Cristo para sempre. Agora, o que dirá das pessoas que seguem esses líderes? Gente que emprega a sua esperança em árvores que não têm fruto. Você sabe que 1 de Pedro tem um outro texto que eu gosto muito, que comumente falamos desse texto olhando as características positivas dos pastores, mas dos presbíteros, dos líderes. Mas gostaria de destacar para vocês hoje à noite o lado negativo, e você vai ver como ele se alinha a esses dizeres de Judas, essas declarações dele. Veja capítulo 5 e verso 1 da primeira carta de Pedro.
Portanto, eu apelo para os presbíteros, os líderes espirituais que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Aí ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus. Se você quiser grifar isso na sua Bíblia, pode fazê-lo. Porque uma história muito comum no meio dessa gente é apontar para as pessoas como se fossem suas ovelhas. Ah, aqui eu quero apresentar a Márcia, minha ovelha. E qual que é a sua igreja? A minha igreja é a igreja da Bora. Que é isso, rapaz? Quem foi que morreu na cruz por essas pessoas? O dia que você fizer isso, pode dizer: eu tenho uma igreja minha, eu paguei o preço por ela. Mas como insistem, como dominam esse rebanho? O rebanho é de Deus. Você não vai ouvir ou ler em qualquer parte do Novo Testamento qualquer um desses presbíteros sequer chegando a uma conclusão parecida com esses homens. Paulo nunca vai dizer que a igreja de Filipos era a sua igreja, a igreja dele. Ou Pedro, ou Tiago, ou João, nenhum deles vai dizer que a igreja lhe pertence, que as pessoas pertencem a ele. Por isso que aqui na Borda a gente jogou fora esse tipo de palavreado, porque ele não vem de uma base bíblica sadia, queridos. Rebanho é de Deus. Só que essas pessoas estão aos seus cuidados. Olhem por ele, por esse rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E eu conheço pessoas que lideram espiritualmente comunidades como essa, que estouram o seu cartão de crédito, e que começam a medir o quanto de dinheiro falta para completar o mês, e ele projeta então da seguinte forma: estou precisando de X, preciso de 3 ou 4 igrejas para pregar esse mês, senão não fecha o meu orçamento. Pouco tempo atrás eu recebi um convite para pregar naquela grande igreja do... E o irmão falando no telefone diz: olha, considera bem esse meu convite, porque a oferta vai ser de R$3.000. Falei: opa, metade do salário? Será que eu não tenho espaço na minha agenda para isso, hein? Mercadejar a palavra. Não faça isso. Não façam o trabalho espiritual por ganância, mas com o desejo de servir. Abrindo o coração, deixando que Cristo seja através de você. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. E quantas pessoas existem ainda com aquele pensamento errado de que se eles vão viajar nas férias, eles precisam primeiro pedir a bênção do seu líder espiritual. Senão algo ruim pode acontecer. Não, eu saí de lá debaixo da bênção, eu pedi a bênção. Bênção de quem, meu irmão? Mas eu não tenho que me submeter à liderança espiritual, isso é diferente. A sujeição tem uma outra conotação. Não é isso que você está pensando. Outro dia no seminário, uma moça disse que ficou muito chocada porque depois de uma pregação, ela percebeu que o líder dela leu o texto errado e, mais do que isso, explicou o texto fora do contexto. Aí ela caiu na besteira de ir até lá e dizer: pastor, com licença, eu percebi que o irmão leu o texto errado. E o contexto do texto não é esse. Aí ele olhou bem nos olhos dela e disse: quem é você? Quem tem a unção aqui, eu ou você? Quem tem o óleo na testa?
Eu ou você? Então, irmã, vai para o inferno em nome de Jesus. Bênção. Uma bênção, uma bênção. Claro que é uma brincadeira, né? Que seja bênção. É uma tragédia. Dominadores. Onde é que você está andando, hein, dona Gugu? Faz tempo que eu não vejo a senhora aqui, hein? Olha que eu vou começar a orar contra você agora, hein? Dominadores dos que foram confiados, não, mas sim como exemplos. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O líder, para ser aprovado, queridos, precisa estar qualificado. O poder do título é uma das maneiras de você entender e perceber quem é líder espiritual. Mas muito mais do que o título, que não deve ser um padrão para você buscar uma liderança espiritual, o poder do serviço é que conta nesse tempo. Eu quero lhes mostrar 3 textos para encerrar o nosso tempo de meditação dessa noite. Primeiro, em 2 Timóteo, capítulo 4. Versos de 2 a 5. Essa é uma carta escrita por Paulo para um líder espiritual. Conselhos para um líder espiritual. E dentre muitos conselhos, chegamos aqui ao capítulo 4, a partir do verso 2. Observe aí, por favor. Ele começa, pregue a palavra. Não é qualquer livro, não é filosofia, não é outra coisa a não ser pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda pela palavra, corrija pela palavra, exorte pela palavra, com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo, e aqui, queridos, me arrepia a espinha. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário. As pessoas, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres, líderes espirituais para si mesmas, segundo os seus próprios desejos. E não é assim que estamos vivendo hoje? Que pessoas estão aqui no domingo pela manhã ou à noite, e na segunda estarão num outro lugar, numa outra comunidade de fé, com uma característica espiritual completamente diferente da nossa, que busca algum tipo de palavra, que quer que alguém adivinhe os próximos passos da vida, gente que quer manipular o sagrado, fazendo com que Deus seja só uma mandinga no bolso, alguém que pode ser manipulado. Aí eu vou lá porque tem um irmão que fala as coisas que eu preciso ouvir, né? O Senhor revela através dele. Bom, depois de 30 anos eu tenho algumas revelações para fazer para você também. Basta ser um pouco perspicaz e estar no meio do povo. Já percebi um casal aqui que está brigando. Levante a mão, irmão. Não, você não, os outros 2, olha lá. É fácil isso, hein? Não que nós não acreditemos nisso, nós não acreditamos nesse tipo de coisa da qual o texto está falando. E se você é uma dessas pessoas que, de maneira volúvel, está sendo levada a correr atrás de palavra, eu tenho uma boa notícia. Aqui está ela, querido. Basta você abri-la e estudá-la dentro do seu contexto. Esse não é um livro mágico, mas o autor dele é poderoso. Se você buscar ler esse texto dentro do contexto, chega de, vamos tomar uma palavra, chega de fazer isso, querido. Leia o texto dentro do seu contexto, para que os seus ouvidos também não comecem a ter coceira e você buscar alguém que possa falar o que você quer ouvir.
Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aí essa é uma opção muito boa, porque o mito pode ser manipulado. O mito surge à imagem e semelhança de uma comunidade de fé. Se nós não nos apegarmos à palavra, poderemos também ser construtores de mitos aqui na borda. Coisas que vão fazer parte da nossa tradição devocional, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus, de verdade. Até eu preciso perguntar, Débora, você veio com a meia da borda hoje? É por isso que está com essa cara, né? Não está sendo abençoada. O que eu posso fazer? Esse não é o caminho. No panteão dos mitos sempre cabe mais um falso ser divino. E não tem nada mais frustrante do que seguir uma mentira, queridos. Porque na hora do vamos ver, só o Deus verdadeiro vai socorrer e lhe falar ao coração. No meio da tristeza não se tem outra opção a não ser o Deus Todo-Poderoso. O Cristo vivo, o Cristo bíblico. Por mais que as pessoas tentem falar coisas para você, somente Deus poderá ministrar o seu coração. Portanto, verifique também a maneira como você busca ser orientado espiritualmente. Não se prostitua espiritualmente. Busque a palavra e o Deus da palavra. Ele conhece a sua aflição, Ele sabe o que você necessita. Ele conhece os seus sentimentos, sabe do seu clamor. Ele recebe as suas perguntas sem resposta. Ele ouve a sua dor, ouve os seus desejos. O Senhor não é aquele que fica dentro de um templo, Ele vai com você para casa. Ele está com você ao acordar, ao deitar. Ele vela por você. Ele está interessado na sua vida. Ele ama você. Por que então você abriu o seu ser para ser ultrajado espiritualmente por gente que não tem interesse na sua vida? Que ninguém se recuse a dar ouvidos à verdade. Tem um outro texto muito interessante, deixa eu terminar o verso 5. Você, porém, líder espiritual, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, porque quem vive a veracidade desse ministério vai sofrer com verdade. Faça a obra do evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Essa palavra original aí, no texto grego onde esse texto foi escrito, encontramos a palavra diaconia. A mesma lá de Atos capítulo 6 e verso 4, quando os líderes espirituais daquela comunidade estavam assobiando e chupando cana ao mesmo tempo, tentando ajudar as pessoas, servindo mesas, vendo as necessidades e ainda assim tendo que orar, estudar a palavra para ensinar a palavra, eles chegam a um momento e dizem, olha, a nossa diaconia da palavra, o nosso ministério, a nossa diaconia, o nosso serviço voluntário a essa palavra é mais importante do que qualquer outra coisa. Precisamos deixar tarefas que nos retirem o privilégio e o chamado primeiro, que é para a oração e a diaconia da palavra. Encerrando esse tempo, queridos, eu convido você a ir até a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3. Você recebeu um papel quando entrou? Aqui estão as qualificações de um líder espiritual. No Novo Testamento, ele precisa ter qualidades. Mas a projeção é muito diferente do que estamos vivendo hoje.
Como sei que uma pessoa é capaz ou está capacitada para dirigir a minha vida espiritualmente? Veja a lista. Se ele não cumprir cada um dos 16 itens que estão no texto, no capítulo 3 de 1, não é pela força dos meus diplomas, ou da indicação de quem quer que seja, ou da experiência de ministério, não é por eu ter um grupo influente no meio da comunidade de fé que serei indicado e mantido nesse serviço vocacional, que nunca será uma profissão. Louvado seja o nome do Senhor. E se em algum momento esse líder espiritual, verificado por essas qualificações, não for achado digno, não pode continuar a ministrar como líder espiritual na comunidade. Vou só ler o texto com vocês. Capítulo 3, a partir do verso 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e aqui ele está falando da função pastoral, serviço pastoral. Em nenhum lugar do Novo Testamento existe hierarquia. Ele começa como diácono, depois sobe para pastor, depois bispo, apóstolo, pai apóstolo, príncipe, arcanjo. Na verdade, é descendente, né? Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que esse líder espiritual seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Veja só, moderado, um sujeito sensato, que seja respeitável, que seja um sujeito hospitaleiro, que tenha capacidade para ensinar, que se dedique ao estudo da palavra. Não deve ser apegado ao vinho, nem uma pessoa violenta, dominado pela violência, mas sim uma pessoa amável, que promove a pacificação dos relacionamentos, e alguém que não pode ser apegado ao vil metal, ao dinheiro. Veja só, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Que respaldo, hein? Não pode ser alguém recém-convertido para que ele não seja tomado de orgulho e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, lá na padaria, onde ele compra pão, na feira, onde ele compra laranja, no contato com o jornaleiro, o porteiro do seu prédio, o seu vizinho de frente, vizinho de cima, de baixo, que tenha bom testemunho, boa reputação perante eles, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo, porque o líder, para ser aprovado, precisa estar qualificado. Gostaria de convidar os meus colegas, irmãos, presbíteros, pastores daqui da igreja, da Borda, que venham estar comigo aqui um momento. Nunca vi um processo como esse acontecendo. Ninguém tem aqui um cargo vitalício. Não existe ministério biônico aqui na Borda. Pelo contrário. Ainda falta o Renato em viagem. Mas, de repente, se você percebe que o Eduardo não é uma pessoa sóbria, equilibrada, autocontrolada, você deve colocar isso na sua ficha de avaliação. Eu tive uma experiência com o Eduardo que não foi boa. Sabe, eu busquei um conselho com o Luiz e ele não foi prudente, ele não agiu com discernimento. Ele disse, chega lá para sua sogra aí, mete a mão, irmão. Olha, eu tenho desconfiança que o Heraldo aqui no ponto 8 está falhando, porque ele foi lá jantar na minha casa e eu não venci colocar as garrafas de vinho em cima da mesa. A Vera teve que voltar dirigindo. Essas coisas você precisa apontar.
E você tem a responsabilidade espiritual sobre a sua própria vida. E fazer isso vai nos ajudar em muito, não é verdade, queridos? Nós amamos ser avaliados porque queremos ter a nossa vida pesada e pensada a partir da palavra de Deus. Para que você, quando olhar para nós, veja pecadores como nós somos, mas gente que tem um desejo de acertar e um compromisso com Deus que nada pode remover. Participe, faça isso. Eu vou convidar você a um momento de oração. Que seja assim, não, irmãos? Amém? Ó Senhor, agradecemos de coração, todos nós, mais o Renato em viagem, por servirmos nessa comunidade que ama a sua palavra e entende que ninguém está acima dela, nem pessoas, nem tradições, e que tem como padrão o poder do serviço para medir a qualificação de um líder espiritual. Eu clamo para que esses meus irmãos e irmãs tomem a sua vida espiritual e a orientação, inclusive, dessa comunidade de fé nas mãos, e que aproveitem esse tempo para edificarem os seus líderes, para chamarem a atenção deles. E se existe alguém dentre nós, Senhor, que não pode continuar liderando espiritualmente, mostra isso para cada um de nós, para a comunidade, a fim de que andemos sempre segundo a sua vontade. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que assim seja. Não seja enganado, hein? Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos encerrar, Kleber, por favor. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé, com uma última canção e encerrarmos este momento de adoração. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Totalmente Seu, Pai. Honra e majestade estão Diante do Senhor.